Bem, vamos lá para uma revisão de tronco encefálico, lembrando, está baseado nesse material feito pela doutora Vivian, que em 2025 realizou na Universidade Atenas. Bem, quando nós falamos de tronco encefálico, nós estamos falando do bulbo, da ponte, do mesencéfalo, partes, né, cruciais aí para o desenvolvimento humano, para recepção e envio de sensações, tato, né, temperatura, vibração e, e não somente isso, né, essa região ela possui diversos núcleos que vão corroborar para outras funções, por exemplo, postura, controle das vísceras, controle gastrointestinal, controle do sono, da vigília. Então você vê que são pontos extremamente importantes para qualquer indivíduo e inegociáveis, né? Você não pode abrir mão do seu sonho de jeito nenhum. Senão você não vai conseguir viver, né? Pois bem, voltando aqui para o tronco encefálico, né? Ele tem algumas partes, né, que são muito relevantes, são muito importantes, que eu já falei, que é a parte ó, da ponte, bulbo, mesencéfalo, ó, tem um cerebelo aqui. E o tronco encefálico, pensa comigo que aqui é a substância branca e aqui é a substância cinzenta. Lá no tronco encefálico eu tenho a substância branca e eu tenho a substância cinzenta. E no meio, tá vendo que tem vários pontinhos, eu tenho vários núcleos. E essa região pintada de amarelo, eu vou denominá-la de uma região que existe uma rede complexa de neurônios, calma que eu vou dar um nome, que abrange o bulbo, ponte mesencéfalo, tronco encefálico, e que vai enviar sinais ascendentes e descendentes. E esse local que tem um conglomerado de núcleos se chama formação reticular. Não pode esquecer disso. Formação reticular, simples assim, né? Que vai ter inúmeras funções, inúmeras funções. E ela vai, né, estar relacionada também com o envio de informações descendentes, né, sai do tronco e vai para a medula, né, e ascendentes, sai do tronco e vai para o tálamo, para o giro motor, giro pós-central, enfim, vai para o cérebro propriamente dito, sai do tronco, que são as informações ascendentes e descendentes. Dito isso, nós temos também nessa região, né, conexões com nervos cranianos, tá? Essas conexões ascendentes que vão estar relacionadas com funções motoras, ascendentes que vão estar relacionadas com funções de atenção, de alerta, que vão para o córtex cerebral. Olha só, algumas funções da formação reticular, tá certo? Algumas funções da formação reticular. Controle da vigília e do sono, controle motor, postural, voluntário, através de alguns tratos reticuloespinais, né? Ou seja, que se ligam às espinhas. O tônus muscular, né? Não sei se você percebeu, sempre vai ter uma quantidade de tônus constante, maior ou menor, mas sempre vai ter. Vai estar relacionado também à modulação da dor, regulação autonômica, coração, pressão, respiração, deglutição, reflexo do vômito. Vai modular a dor também, em razão aí da produção de serotonina, que vai induzir o sono, que também vai corroborar para diminuir a dor em determinado momento. Então, todo esse controle
faz parte da função da formação reticular. Claro, estamos falando de maneira superficial. Ainda falando de maneira superficial, além da formação reticular, nós temos a SARA. A SARA é o sistema reticular ativador ascendente, né? A SARA que vai manter as coisas estáveis, reativas, que vai reduzir os estímulos em excesso para o córtex cerebral. Então a SARA pode dizer que ela é a esposa da formação reticular, ou ela é a esposa do tronco encefálico, do córtex cerebral, porque é ela que vai mostrar o que é importante, vai deixar a pessoa ativa, vai falar assim, ó, isso daqui não, isso daqui sim, ou vai diminuir uma situação, vai modular, então vai cuidar, pode ser uma esposa ou pode ser uma mãe, né? A Sara pode ser uma mãe também. Eu acho que é fácil de lembrar dessa forma. Então, na Sara, certo? A Sara ela vai agir como um filtro do que é necessário, do que não é necessário. E ela tem ali uma área excitatória, né? Situada lá na substância reticular da ponte. Aqui, ó. Ela tem uma área excitatória aqui, ó, situada na área reticular da ponte do mesencéfalo, essa região aqui. A SARA nessa região é excitatória. E ela vai ter também uma região inibitória situada na substância reticular do bulbo, que já é essa parte aqui mais de baixo. Então a SARA é dividida em excitatória e inibitória. Poxa, interessante. E aí os sinais ascendentes vão para o tálamo, que transmite sinais nervosos para todas as regiões do córtex cerebral. E aí você tem um controle dos estímulos pela SARA, né? E ela vai ajudar ativando os estímulos visuais, auditivos, até de atividades mentais, receptores de dor, tato, pressão, proceptores, né? Manutenção da consciência, está de vigília, quando o indivíduo está muito alerta, consciente, orientado, né? Vai ajudar a manter a atenção, concentração, objeto, pensamento ou estudo, né? Ele está ativo durante quando nós estamos despertando. Então é o SARA que vai te ajudar você a se concentrar na matéria. Se você está pouco concentrado, está com um probleminha aí, com certeza seu SARA está comprometido. Então você precisa da SARA para mostrar para você o que é importante. Diz que parece que é uma mãe ou parece que é um esposo. Você escolhe o que é melhor. Bem, a SARA também, né? Ela já foi falado, mas ela vai evitar sobrecarga sensitiva. É um filtro mesmo. Vai corroborar aí para a pessoa dormir. Então ela vai ajudar a dirimir os estímulos. Porque imagine se todo o tempo você fica super ativado com os estímulos, certo? Você não vai conseguir dormir nunca em lugar nenhum. Você vai deitar e vai ficar escutando sons, você vai deitar, vai sentir todas as sensações do seu corpo sobre a cama, né? E aí você vai entrar no sinuca de bico, você não vai conseguir dormir nunca mais. Então, a SARA ajuda inibindo, é como um filtro, ó, vamos diminuir aqui as sensações, certo? Mas, uma coisa interessante, né? Se o estímulo for muito forte, a pessoa está cutucando você, aí a SARA ela vai, né, inevitavelmente enviar esse sinal, porque você aumentou o estímulo, então ela entende que esse estímulo precisa ser enviado. Agora, se você só encostar de leve ou falar baixo, a SARA vai inibir esse, esse estímulo visual ou auditivo. Bem, quando a gente fala do olfato, existe um ponto relevante e até curioso e engraçado. Eu vou usar um exemplo aqui sem dar nomes, não nominal, né? Mas o indivíduo
falou que estava dormindo e, em razão de uma atitude de alguém, foi exalado um odor no ambiente e enquanto essa pessoa dormia, ela acordou em razão do odor muito forte. Bem, teoricamente, essa história ela não deveria ser verdade, né? Em tese, não teria como acontecer, porque o olfato, os ramos do olfato, o núcleo do olfato não passa pelo tronco encefálico, né? Ele liga diretamente ao córtex cerebral. Então, não tem como a Sara utilizar o olfato como um dos fatores pelos quais te estimula a tal ponto que você acorda de um sono, por exemplo. Então, em tese, essa história aí pode até ter sido verdade, mas o que acordou foi o som de algo ou alguém cutucando, em tese, baseado na teoria, tá? Bem, vamos falar agora especificamente sobre a parte do bulbo, né? Falar especificamente sobre o bulbo e os núcleos que estão presentes no bulbo, né? Existem alguns núcleos presentes no bulbo e é importante ressaltá-los, tá bom? Essa imagem aqui está melhor, ó, o bulbo aqui, né? Bem melhor essa imagem. Podia ter mostrado no início, mas vou mostrar para quem ficou até aqui. Então, beleza. O primeiro que nós vamos citar aqui é o tal do núcleo do trato solitário. Como é que ele acontece, né? O núcleo do trato solitário, o nervo craniano de número 5, o trigêmeo, ele cola no lemnisco medial e aí ele vai formar o trato solitário que vai enviar sinais para o tálamo. Mas esse trato solitário vai estar relacionado à gustação e olfação, porque alguns nervos vão emitir prolongamentos de axônios que vão entrar em contato com o trato solitário, resultando nessas sensações de gustação e olfação. Quais são esses pares de nervos cranianos que vão fazer isso? O 7, o 9 e o 10. 7, 9 e 10. Então, essa é a questão, né? Esse é o ponto do núcleo do trato solitário, que também regula reflexos cardiovasculares e respiratórios. É interessante. Você tem o núcleo ambíguo, né? O núcleo ambíguo ele controla o músculo da laringe, faringe e esôfago. Ele participa da deglutição, da fonação, da articulação e da fala. Então, eu penso da seguinte maneira: o trato solitário eu sei, em razão dos vídeos de histologia. O núcleo ambíguo, eu gosto de lembrar da seguinte maneira: uma pessoa ambígua, para ela ser ambígua, ela precisa falar, né? Coisas que não é possível entender bem, mas ela é uma pessoa que fala, então é uma pessoa falante, pode ser uma pessoa que é prolixa, exagera demais e fica ambígua. Então está relacionado à fala e tudo que está relacionado à fala. Engolindo, falar lá, traqueia, esôfago, laringe, faringe. E é isso mesmo, ó, laringe, faringe, esôfago, deglutição está relacionado ao núcleo ambíguo. 4 núcleos só no bulbo. Primeiro, solitário. Segundo, ambíguo. O terceiro é o núcleo respiratório. Nós vamos dividir em dorsal e ventral. O núcleo respiratório do bulbo, o dorsal vai ditar o ritmo básico, né, da respiração. Vai ditar o ritmo básico da respiração. Como é que você decorou isso? A pessoa que respira, imagina que essa parte da minha mão seja o pé, sei lá, a parte da frente, o peito de alguém. A pessoa respira.
esse processo, né? Então a parte dorsal, ó, o ritmo, controla o ritmo de respiração. Agora a parte ventral é expiração ativa. Ativa, né? Tem força. E aí ventilação também, beleza? E por fim, nós temos o centro vasomotor no bulbo. O vasomotor, né, está relacionado à pressão arterial, tônus vascular, os barorreceptores que causam estiramento dos vasos. Então, são 4: solitário, ambíguo, respiratório e vasomotor. Esses são os núcleos do bulbo. Os núcleos da ponte já são dotados de uma quantidade maior de núcleos. Mas também não tem muito segredo não, porque se você perceber aqui é o núcleo 5, 6, 7, 8, só até aqui já é uma sequência, né? Até 8. 5 é o trigêmeo, vai receber formação dolorosa, controle das músculos mastigatórios, que são músculos braquioméricos. Núcleo do nervo abducente controla o músculo lateral do olho. Nervo facial controla aí a mímica facial. O núcleo vestibulo-coclear está relacionado aí com a audição, ampolas semicirculares, trículo, sácula, mácula, né? E nós vamos ter os núcleos pontinos e os núcleos reticulares da ponte. Núcleos reticulares da ponte. Por que eu estou citando aqui repetindo novamente a questão do núcleo reticulares da ponte? Ele vai ter uma função extremamente relevante, certo? Mas bem, vamos falar aqui dos núcleos pontinos. Pontinos porque é da ponte, aí é pontinho, ponto. Eles vão ajudar aí nos sinais corticais, né, e o envio ao cerebelo. São as vias aí córtico-pontos cerebelares. A cortical está relacionada à corda, verso relacionada a muita coisa da nossa vida. Vale a pena pesquisar sobre isso. E o núcleos reticulares da ponte vai estar relacionado com respiração, vigília, né, e controle visceral. Tem o núcleo de Edinger-Westphal, que controla aí o esfíncter da pupila, os músculos ciliares, né? É bem interessante. Presta aqui está falando algumas outras coisas simples, mas não tem necessidade, né? Núcleo do nervo troclear. Bem, o nervo troclear ele vai analisar o oblíquo superior, o músculo oblíquo superior do globo ocular. O núcleo nervo oculomotor, o oculomotor está relacionado com todos os músculos extrínsecos do globo ocular, exceto o oblíquo superior e o reto lateral do troclear. Certo? Bem, o reto lateral do abducente. Comanda a contração da maioria dos músculos do oculomotor, né, dos olhos, do globo ocular. Controla o músculo levantado da pálpebra superior. Se der problema nisso, a pessoa vai ter clitóris, parcial, total, né? E aí nós chegamos finalmente na substância negra. Essa daqui dá para rimar, né? Substância negra tem a parte compacta que gera dopamina, parte reticular, acetilcolina. Não deu muito certo, mas é isso, né? Na substância negra,
Na compacta produz dopamina, na reticular acetilcolina. Mais ou menos. Então, mas isso que eu falei é extremamente importante, né? O papel da modulação do movimento voluntário e a produção também de dois neurotransmissores extremamente relevantes para o humano, né? Ah, o reticular produz acetilcolina, muito importante, e o compacto dopamina. E por fim nós chegamos no núcleo rubro, que dá uma dor de cabeça, mas ele está relacionado aí aos músculos antigravitários, manter o corpo em pé, né, contração, tônus muscular. Ele atua na via rubroespinal, que influencia os músculos flexores, que pode acontecer lá a descerebração, lembra? A descerebração, decorticação. A descerebração ocorre quando você tem uma lesão depois do núcleo rubro, né, a descerebração. E a decorticação é antes do núcleo rubro, ponto importante. E aqui nós estamos entrando agora nas partes mais legais. Tem os colículos superiores e inferiores. O colículo superior está relacionado aí à visão, né? E aí participa dos reflexos visuais. Está envolvido no controle dos movimentos oculares, certo? Então é possível perceber. E tem os colículos inferiores também, né? Os colículos inferiores estão relacionados diretamente com a audição, né? As vias auditivas, que tem a ver com o núcleo geniculado medial, certo? Enquanto no colículo superior tem a ver com o núcleo geniculado lateral. E aqui é o medial. Tem até a via auditiva do medial aqui, ó, né? Nervo coclear, olivo superior, corpo trapezóide, lemnisco medial, envia a oliva superior, o ramo aí pro par de nervo craniano número 11, que vai estimular o esternocleidomastoideu trapézio, o lemnisco lateral vai ascender para o folículo inferior da audição, que vai para o núcleo geniculado medial e por fim para o córtex cerebral interpretar. Ao chegar no colículo inferior, né, nós temos três reflexos, um do trigêmeo, outro do facial, o número 7, e outro do óculo motor. O facial, né, que é o facial não, o que está relacionado basicamente a, aos reflexos. Vixe, me deu um sono aqui. Voltei. Colículo inferior, reflexo, três reflexos. Quinto, quinto par de nervo craniano trigêmeo, sétimo facial e terceiro óculo motor. Quinto, trigêmeo, vai atuar no músculo tensor do tímpano, né? O facial o de número 7 vai atuar aí no músculo estapédio. E o óculo motor no esfíncter da pupila, vai ter midrias, vai ter uma série de reações. Interessante, né? Então, beleza. Falei já do colículo inferior, superior, fiz até uma correlação demais. E núcleos reticulares pontinos e bulbares e núcleos vestibulares. Vou voltar aqui para a nossa imagem bonita e trazer uma imagem feia também para poder falar sobre esse tópico. Bem, eu trouxe aqui os tais dos núcleos reticulares pontinos, bulbares e vestibulares. Pontino bulbar, vestibular.
pontinho, bulbar, vestibular. Então, os núcleos reticulares contínuos são excitatórios, os núcleos reticulares bulbares são inibitórios e os núcleos vestibulares são excitatórios. Se ambos são excitatórios, qual a diferença de um de outro? Boa pergunta. E o núcleo reticular bulbar vai parar mesmo? Ele sempre vai só servir para inibir? Então, olha só. Os músculos excitam o tempo todo, os antigravitários, né, a manter o tônus muscular. Os reticulares contínuos excitam o tempo todo os músculos antigravitários a manter o tônus muscular, porque sempre precisa de um certo tônus muscular, certo? E os vestibulares já excitam em momentos específicos para a manutenção dos músculos antigravitórios para gerar uma compensação. Então, eles atuam em momentos específicos dos vestibulares. Agora, o núcleo reticular bulbar, né, além de ser inibitório, né, manter a postura e gerar algum tipo de... ele é inibitório para poder manter a postura, ter um excesso ali, ele inibe para poder você realizar diversos movimentos ao mesmo tempo, inibindo alguns músculos que não são necessários. Então, núcleo reticular contínuo, vestibular, os dois são excitatórios e o bulbar, certo? E aí você vai encontrar isso aqui. Em tese aqui em cima você tem os reticulares contínuos, que está na ponte, ó. Você tem os vestibulares e núcleo reticular bulbar, certo? Lembrando que isso daqui tudo é a formação reticular. O SARA, né, ele vai para tudo quanto é canto. Bem, continuando, né? Bem, o sistema nuclear reticular contínuo, pontinho que está na ponte, né? Ele é importante para a coordenação motora, comunicação, do córtex cerebelo, né? Permite que o cérebro refine os comandos motores vindos do córtex. Então, se é um sistema reticular, né? Nós poderíamos, se é um sistema autônomo, nós poderíamos muito bem ter, sem esse sistema, né, ter inúmeros problemas relacionados aí à, à sensação, à parte motora, né, transmitir informações para o cerebelo, né, toda essa parte voluntária, ajuste dos movimentos finos, fazer com que o cerebelo aprenda também, que está relacionado aí, ó, com o núcleo reticular pontinho que está na ponta. Olha ele pontinho aqui de novo, né? Alto grau de estabilidade natural, recebe fortes sinais excitatórios do núcleo vestibular, transmite sinais excitatórios descendentes para a medula, as fibras dessa via se conectam com neurônios motores. E é isso. Sistema excitatório pontinho, né? Lembrando, nós temos o pontinho, o vestibular e o bulbar. Sistema excitatório contínuo, sem opção pelo SRB. Provoca grande dos músculos antigravitacionais capazes de sustentar o corpo contra a gravidade. Sistema nuclear reticular bulbar. Ele é inibitório, tá? E está relacionado aí, tá? Retículo espinhal bulbar, tá aí. Os núcleos, né? Os bulbares recebem a referência do trato córtico espinhal. Vou pular isso aqui, já vou para esse ponto, né? E o bulbar
ele é inibitório para ele poder corroborar aí para outros movimentos, para a realização de outros movimentos. Interessante. Tá rendendo, ó. E aí os núcleos vestibulares, né, que está localizado entre os núcleos reticulares pontíneos e bulbares, né, faz parte do sistema vestibular, né, responsável pelo equilíbrio. É isso. A função deles é controlar os sinais excitatórios, efetivamente também. Tem a sustentação dos núcleos, né? O sistema reticular contínuo perderia grande parte da sua excitação se não tivesse os núcleos vestibulares. Tem muito a dizer sobre. Você tem um controle neurohormonal da atividade cerebral, né? Que é importante dizer, etc. E aí, nesse momento, quando a gente fala do controle neurohormonal da atividade cerebral, nós saímos da questão de reticular, núcleo reticular contínuo, que é excitatório, núcleo reticular vestibular excitatório, núcleo reticular bulbar inibitório. Acabou com isso, de tal forma que, nesse momento, o foco, não que tenha acabado isso, né, mas nesse momento, o foco é sobre o controle neurohormonal. E aí nós temos que focar nessa imagem aqui, que não é muito bonita, e fazer uma correlação. Onde está isso aqui? Isso que é interessante, essa correlação. Onde está isso lá? Né? Mas basicamente, no desenho esquemático, você tem 3 joias aqui em cima e várias joinhas embaixo. As várias joinhas embaixo chamam núcleos da RAF e produz serotonina, que é bom para o sono, para a tranquilidade. Já aqui em cima, você vai ter os megacelulares, locos cerebelos e esse que eu me esqueci o nome, mas que vou lembrar no 3. 1, 2, 3, não lembrei. Substância negra. Não sei porque eu PT de vez. A substância negra, né, ela vai gerar aí pra gente dopamina da parte compacta. O locus cerebelo, ele vai gerar para nós ele vai gerar para nós norepinefrina, adrenalina, porque ele tem neurônios adrenérgicos. Já os megacelulares têm neurônios colinérgicos, então acetilcolina. É a substância branca, dopaminérgico, dopamina. Substância negra, dopamina. Células da RAF, serotonina. Agora eu coloco essa imagem aqui, ó, para poder tentar. O da RAF está aqui embaixo. Né? Aí aqui em cima a gente vai ter substância negra. Embaixo a gente vai ter os megacelulares. Ou eu estou falando megacelulares, mas é gigantocelulares. Gigantocelulares que são colinérgicos. E por fim, o locus mais dentro, né? O locus cerebelo, Léo. Muito interessante, muito interessante. Interessante e importante, né? Vamos dizer assim. E aí você tem os núcleos vestibulares, que já foi falado, a substância negra, que, é, que vai enviar dopamina, né? Que atua como transmissão inibitória nos gânglios da base, degradação desse neurônio substância negra e tal. E aí você vai ter neurônios gigantocelulares, que são colinérgicos, que já foi falado. Tem 2 ramos, um para cima e outro para baixo. Norepinefrina, o locus cerebellus, né? Já foi falado. Da RAF serotonina, que também já foi falado.
E daqui para frente você tem os pares de nervos cranianos, glossofaríngeo, número 9, vago, número 10, certo? Importante, a gente vai ter aqui o acessório, esternocleidomastoideo e trapézio, hipoglosso, né, movimentação da língua, migração dos mioblastos, dos somitos occipitais que migram lá da língua, vão formar a musculatura externa da língua. Tem a ver com o nervo hipoglosso. Nós temos o trigêmeo, que tem diversos ramos sensitivos e motores. Nós temos o nervo abducente, que só está relacionado com o músculo lateral do globo ocular. Nós temos aqui o 7, que é facial, que é mímica facial. O vestíbulo coclear está relacionado com equilíbrio, audição. O óculo motor está relacionado com todos os músculos extrínsecos do globo ocular, os nervos trocleares, que tem a ver com o oblíquo superior, os trocleares, né? Par de nervo craniano de número 7. E aí, você tem aqui também, ó, um resumo simples de um ponto interessante. Trate retículo espinhal contínuo. Ele excita. Se fosse bulbar, inibiria. E aí eu fiz um esqueminha que não é relevante. Vamos para a parte agora que é paulada assim, atrás de paulada. Cerebelo. Cerebelo é paulada. Cerebelo é paulada. Então, olha só. No cerebelo, nós vamos resumir. Primeiro, ele é dividido em lobos e tem hemisfério. Há quem diga que é lobos ou hemisfério. E aí você vai ter o lobo anterior, posterior e nódulo, né? Nódulo, lóbulo, agora me fugiu o nome. Flóculo nodular. É isso mesmo. Flóculo nodular. Eu penso assim, primeiro um flóculo nodular. Então, o cerebelo ele é dividido em anterior, posterior e flóculo nodular. Beleza? Bem, o cerebelo, né, está responsável aí, pelo aprendizado motor, vamos dizer assim. Ele avalia, compara, ajusta os movimentos enviados pelo córtex, né, uma parte extremamente importante para a vida na Terra. E aí você tem aqui outras funções referentes ao cerebelo, né, inteligência motora, né, na verdade memória motora. E aí tá falando aí também sobre que ele avalia os movimentos, monitora e faz no ajuste, incentivar essencial nas atividades musculares rápidas, não causa uma contração direta, auxilia na sequência das atividades motoras e fala da importância, né, do cerebelo, que ele pega as informações, prepara, organiza, aprende com os erros e bola para frente. Interessante isso. Recebe informações continuamente atualizadas sobre as sequelas das contratações musculares desejadas. Então, além de prestar atenção na mãe, ele, vamos dizer assim, o cerebelo ele consegue receber informações contínuas, né? Prestar atenção, quando eu falo prestar atenção na mãe, é prestar atenção no que é importante, ele recebe diversas informações para analisar se aquele dado
ali, se aquele dado, se aquela informação é real. Nós temos aí a comparação de movimentos reais, né? Com movimento originalmente programados áreas de controle motor. Se existe discrepância entre as duas informações, né? Enfim, basicamente aqui está falando sobre a função do cerebelo, né? E aquela divisão básica lá anterior, posterior e flóculo nodular. Bem, se a gente tiver lesão do cerebelo, né, nós vamos ter inúmeros problemas de movimentação. Né? É interessante dizer que tem um ponto aqui que outrora não havia entendido e é relevante, né? Corresponde a uma estrutura chamada de área silenciosa. Estimulação elétrica não causa sensação consciente, raramente ocasionada no movimento motor. Essa parte de área silenciosa é porque o cerebelo ele não produz, na verdade, impulso nervoso para se comunicar. O negócio do cerebelo é identificar o erro, analisar, aprender, reinventar e aplicar. Esse é a função do cerebelo. Ele auxilia no córtex, né, para o planejamento, para o próximo movimento sequencial. Então, se tiver uma lesão nele aí, você vai ter uma paralisia dos músculos, você vai gerar uma perda na coordenação motora, das atividades, dos movimentos corporais, certo? E aí agora nós vamos falar sobre as divisões, certo? Tintim por tintim. Bem, mais uma vez eu falo, né? Nós temos aqui posterior, anterior e... Vou pegar essa imagem aqui que é mais bonita. Anterior, posterior e flóculo nodular. Flóculo nodular. O flóculo nodular está relacionado às informações que diz respeito ou está ligado aos vestibulares, né, aos núcleos vestibulares. Então ele está relacionado ao equilíbrio. Já o anterior e posterior, o anterior ele tem uma conexão com a medula, ele regula o tônus e a postura, o anterior. Já o posterior, ele é interessante porque no ser humano ele é o mais desenvolvido que em outros animais. Ele está relacionado aí com a conexão com o córtex cerebral, que coordena os movimentos voluntários e refinados. Olha que interessante. E aí você tem uma área chamada verme, que também tem uma imagem aqui para mostrar isso. A imagem chamada verme ficou bonita com força. Verme, né, engloba a maior parte das funções de controle cerebelar, né, de movimentos, musculatura do corpo axial, pescoço, ombros e quadris. Essa musculatura do corpo axial tem a ver com verme. Não só a musculatura axial, né, mas muitas funções de movimento. Importante dizer. Você vai ter aqui agora as zonas, que são muito importantes, né? A gente falou da anterior, que tem a ver com tônus, com a posterior, com os movimentos refinados, só com o nodular, com o vestibular. Agora, quando a gente fala das zonas, você tem a zona intermediária, a zona lateral, que cada um vai ter uma função específica. Por exemplo, zona intermediária vai estar relacionado com partes mais distantes, com extremidade. Quando eu falo da zona lateral, eu já falo da coordenação das atividades musculares sequenciais, rápidas. Então, enquanto a zona intermediária está preocupado nos extremos, dedo da mão, dedo do pé, a lateral está interessada em atividades musculares sequenciais rápidas.
E mais uma vez você vê aí, anterior, posterior e flóculo nodular. Anterior, né, tônus muscular vai para a medula, movimento. Posterior está relacionado aí aos movimentos mais refinados e o foco nodular ao vestibular. Divisão funcional, né? Aferências e eferências. Recebe sinais aferentes. Respectivas partes do corpo envia sinais motores, áreas topográficas, né? O cerebelo coordena as funções de controle motor por níveis funcionais. Agora essa parte é legal. Na divisão funcional, né, a gente vai falar sobre o arquicerebelo, paleocerebelo e neocerebelo. Já vou matar. Arquicerebelo está relacionado ao equilíbrio. O paleocerebelo, o carro paleo, locomoção e postura. Já o neocerebelo está relacionado com movimentos mais refinados e voluntários. Faz uma imagem aqui, ó. Lobo anterior, lobo posterior, foco nodular, ó, vestíbulo cerebelo ou arquicerebelo. É isso aí, ó, relacionado ao equilíbrio, consiste nos lobos foconodulares que estão ligados aos vestibulares, que também tem a ver com equilíbrio. Lesão dos nódulos foconodulares só pode dar desequilíbrio, né? Paleocerebelo, locomoção e postura, né? Tônus muscular. Aí, ó, memória motora, reflexo postural, recebe sinal da medula espinhal. Né? Então esse é o paleocerebelo, que ele parece que está ligado aí à parte do lobo anterior. Né? Interessante. E aqui, ó, você tem um ponto relevante antes da gente acabar. Esse daqui é a penúltima página, que é o movimento pretendido vezes o movimento executado, que diz respeito também aí à função do cerebelo associado aí ao paleocerebelo. Ele está falando aí algumas coisas relacionadas ao movimento balístico e ultrapassagem, sistema de amortecimento aí também. O que é válido porque o paleocerebelo ou espinocerebelo, né, ele está ligado ao verme que controla a boa parte aí do axial, né? E controla os movimentos aprendidos, motricidade automática. Faz lembrar da relação de função do cerebelo. Consiste aí no córtex analisar se o movimento executado é o pretendido, se for, o córtex cerebral manda para as olivas bulbares, que envia para as fibras trepadeiras impulsos de baixa frequência que vão para as células de Purkinje, que envia o sinal dizendo para todo mundo ficar tranquilo. Continua enviando sinal se o movimento não for pretendido, as olivas bulbares, fibras trepadeiras, envia impulsos de altas frequências que inibe as fibras trepadeiras, fazendo com que as fibras musgosas que estão presentes no vestibular, na região vestibular, visual, córtex cerebral, medula, núcleo rúbeo e formação reticular, envia informações de correção, e esse processo demora 2 horas, por isso que é chamado de depressão de longa duração, e aí vai acontecer o processo de aprendizagem. Paleocerebelo. E é isso. E aí você tem o neocerebelo, né, que são, ó, tem esse movimento aqui, tá? Está relacionado às zonas laterais do hemisfério, né? Que as zonas laterais estão relacionadas aos movimentos sequenciais, enquanto a zona lateral está relacionada aos movimentos rápidos e sequenciais. Esse daqui é um ponto relevante de se citar,
enquanto a zona intermediária está relacionada com extremidades. Extremidades. Então, planejamento, temporização especial, quando é que eu vou pular? Pulo, pulo. Aquela conversa antiga de que o cérebro faz cálculos para poder tomar uma decisão, são cálculos rápidos, né? E tem o planejamento dos movimentos, o tempo da execução dos movimentos, então para embrião ou para fisiologia é isso.